Primeira semana cheia de 2026 encerrada, vamos ver o que de principal repercutiu? E a gente pode começar aqui analisando os dados da inflação, que fechou dezembro aqui em 0,33%, e até o mais importante para a gente aqui, o fechamento agora do ano em 4,26%. Então vamos ver o que o cabeçalho aqui da reportagem diz. O IPCA de dezembro teve uma alta, implicando aqui nesse 0,33%, 0,15 ponto percentual acima da taxa de 0,18% registrada em novembro, em relação ao mesmo período do ano anterior, que tinha sido 0,52%, agora a gente teve 0,33% para dezembro de 2025. Então, em consequência, o IPCA fechou o ano de 2025 com essa alta acumulada aí de 4,26%. Então vamos guardar esse dado aqui. E já aproveitar também para falar do fechamento do dólar dessa primeira semana, que ele fechou no patamar aqui de R$ 5,36. E eu queria trazer uma comparação. A gente tem um boletim Focus, né, que é o relatório que o Banco Central acaba divulgando com as expectativas de mercado. E aqui eu estou trazendo para vocês o primeiro boletim Focus divulgado no início de 2025. Então vocês podem ver aqui, há exatamente um ano atrás, ali de 3 de janeiro, as expectativas do mercado para esses principais índices, né? Vamos pegar aqui quais que elas eram naquela época e para a gente ver se passou perto ou longe. Então, quando a gente pega aqui o IPCA, a gente pode ver que naquela altura a expectativa era que se terminasse 2025 com a inflação aqui na casa de 4,99%. Em relação ao câmbio, a expectativa também para o fim de 2025 era que a gente terminasse com o dólar valendo R$ 6. E claro, né, isso pode lembrar também a frase que a gente tem do livro Os Axiomas de Zurique, né, já que a gente viu que as previsões elas foram, digamos assim, erradas, né, para ser bem generoso, a gente tem algumas frases aqui do livro que diz o seguinte, que é da maior importância jamais levar a sério economistas, especialistas em mercados ou quaisquer outros oráculos financeiros. Ele segue dizendo, economistas, especialistas em mercados, oráculos políticos, videntes, todos sabem de cor a regra básica. Se não consegue prever certo, preveja muito. É que aí você, de certa forma, contornaria o erro. A gente não precisa ser tão extremo assim, mas acho que dá para captar qualquer mensagem, né? Todas essas previsões aqui, elas têm que ser analisadas com bastante parcimônia. Então essas eram as previsões e expectativas do mercado, mas a gente tinha também a expectativa do próprio governo, né? Então aqui nesse comunicado, divulgado também no site do Banco Central, a gente pode ver que a expectativa, a meta fixada para a inflação, também em 2025, ela era aqui de 3%, com um intervalo de tolerância de menos 1,5 ponto percentual e 1,5 ponto percentual, ou seja, era esperado uma inflação que navegasse aqui nessa faixa entre 1,5% até 4,5%. Então, sob esse ponto de vista, ficou dentro da meta esperada aí pelo governo. E aí entra a questão também, porque eu trouxe aqui o relatório do Boletim Focus mais recente, mas já de agora, de 2026, e a gente vai poder conferir as novas previsões. Então vamos ver aqui, para a inflação, há uma expectativa aí dos agentes de mercado que a gente termine então o ano de 2026 com a inflação em 4,06% e o câmbio, aqui nessa linha de baixo, a expectativa é que a gente termine o câmbio a R$ 5,50. E aí, qual que seria a sua opinião? Especialmente considerando que a gente está entrando num ano de Copa do Mundo, mas mais importante do que isso, um ano de eleições. Você acha que a gente vai conseguir chegar nesses valores, tanto de inflação quanto para câmbio? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente teve também mais repercussão, conforme divulgado aí na imprensa, sobre o caso envolvendo o Banco Master. Aqui nessa reportagem aqui da Band fala que a Polícia Federal calculava que as fraudes envolvendo o Banco Master poderiam ter gerado prejuízo superior a 4 bilhões ao BRB, Banco Estatal de Brasília, que estava envolvido com a compra do Banco Master, mas que de certa forma ela não foi para frente, acabou não sendo consolidada, porque nesse meio tempo houve o decreto de liquidação do banco por parte aí do
Banco Central. E tem havido, né, de certa forma, um movimento, pode ser lido até como uma tentativa de anulação dessa liquidação do Banco Master, e que teve repercussão também nas redes, né, como no caso aqui desse post do João Amoedo, que a gente vai ver o que ele comentou a respeito disso. A tentativa desesperada do ministro do TCU de reverter a liquidação do Banco Master, a descabida decisão que levou o caso ao STF e a injustificável atitude de Toffoli de colocar sigilo absoluto ao processo confirmam a quantidade de figuras públicas relevantes que são reféns do controlador do banco. Cabe à sociedade repudiar os ataques ao Banco Central, que corretamente liquidou o Banco Master, e à mídia a responsabilidade de dar ampla visibilidade ao caso. Precisamos cobrar o total esclarecimento e a punição de todos os envolvidos nesse caso de parceria público-privada contra o cidadão. E qual que é o seu posicionamento em relação a esse post do João Amoedo? Você concorda com esse absurdo, né, segundo as palavras dele, em relação a essa tentativa de reversão da liquidação do Banco Master, ou você acha que tem parecer técnico, jurídico ou político que seja? Deixa a sua opinião aqui nos comentários também. A gente teve também essa semana a confirmação de um acordo entre Mercosul e União Europeia, enquanto os Estados Unidos enviavam missão diplomática à Venezuela, né, ainda em decorrência dessa última operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, mas chamando a atenção aqui para esse acordo entre União Europeia e Mercosul, ele a princípio trata de uma possibilidade relevante para o Brasil, que teria um acesso mais facilitado a um novo mercado. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui para o canal, que deve ir ao ar nas próximas semanas, em que de certa forma eu comparava o perfil de exportação entre diversas regiões e diversos países, né? E eu cheguei a usar como exemplo a estrutura de exportação do próprio Brasil. Aí eu vou trazer aqui até para vocês a título de comparação. Então esse é o cenário de exportação do Brasil. Vocês podem perceber que a maior fatia responsável por tudo que o Brasil exporta é relacionada a produtos agrícolas, é relacionada a commodities. Então, uma vez que o Brasil, diante desse acordo, a partir desse acordo, passa a ter acesso a um mercado ainda mais amplo, é de se esperar, né, dentre outras implicações, que essa fatia aqui na exportação, né, da economia brasileira, ela possa se ampliar ainda mais. E por último aqui, vamos ver como é que foi o fechamento referente aos títulos do Tesouro Direto, né? A gente tem aqui, especificamente aqui, tratando do título prefixado, ele está pagando aqui uma taxa de 13%, e o prefixado aqui de 2032 também nesse patamar aqui de 13%. Já os títulos aí vinculados ao IPCA estão pagando aqui aproximadamente um pouco mais, na verdade bem mais do que 7% acima da inflação. Lembrando que recentemente, no final de 2025, alguns desses títulos chegaram a pagar IPCA mais 8%. Então eles recuaram um pouco, mas ainda assim são taxas, digamos assim, patamares históricos. Nós vamos guardar essas informações aqui envolvendo a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto. Então IPCA pagando mais 7%, um prefixado pagando 13%. A gente tem também os Tesouros Selic, que a Selic hoje está em 15%, ainda paga mais uma beirada aqui. Essas informações vão ser importantes aqui quando a gente for analisar o Big Brother Brasil. Isso vai ser importante aqui pra gente. Essa reportagem aqui da Infomoney, ela diz o seguinte: quem vai entrar no Big Brother Brasil 26, a gente vai ter 4 fundos imobiliários que já estão confirmados. Então o que acontece, né? Tem muitos anos que eu não assisto esse programa, mas a gente acaba que fica sabendo de alguma coisa ou outra que acaba repercutindo. Então, eles costumam usar a estrutura de uma casa de vidro que ficam localizadas em vários shoppings, né? E eles colocam alguns participantes, que acredito que eles ainda não estão confirmados para participar da edição integral do programa, mas eles já ficam confinados no que eles chamam dessas casas de vidro. E essas casas de vidro elas são localizadas em espaços abertos ao público, digamos assim, e que normalmente são shoppings, né? Por isso que essa reportagem aqui acaba trazendo que fundos imobiliários acabam tendo essa relação aí com o Big Brother, porque os fundos imobiliários eles são
digamos assim, responsáveis, eles são proprietários de boa parte desses shoppings. Então, no corpo da reportagem até fala que o fundo imobiliário XPML11 ele tem participação aqui nesses shoppings, né? Tanto aqui de Porto Alegre quanto no shopping da Bela Vista em Salvador, né? Então, e esses dois empreendimentos, tanto de Porto Alegre quanto o de Salvador, eles vão ter uma casa de vidro aí do Big Brother Brasil. Em São Paulo, que também, obviamente, né, vai ter uma casa de vidro também para receber um participante aí do Big Brother. No Parque Shopping de São Caetano, na região do ABC Paulista, tem esse shopping também de propriedade, né, um percentual aqui de 20% é de propriedade do fundo imobiliário, o HGBS 11. Em Brasília, a gente vai ter o shopping do Conjunto Nacional, que é também de propriedade do fundo imobiliário VISC 11. E por último, a gente vai ter o fundo imobiliário aqui KNHY 11, que já investiu mais de 200 milhões em certificados de recebíveis em referência ao shopping de Manaus. Então, a participação desses fundos imobiliários acaba sendo indireta no Big Brother Brasil, porque eles são donos dos shoppings em que os participantes da Casa de Vidro vão estar presentes. Pegando aqui como exemplo, primeiramente, o XPML11, se a gente pegar a rentabilidade dele aqui de um ano para cá, ele está nesse patamar aqui de 11,76%. E aí vamos ter como referência a rentabilidade lá do Tesouro Selic, que está pagando Selic mais uma beirada ali, mas a gente pode considerar 15%. E se a gente pegar a rentabilidade aqui desse fundo imobiliário, lembrando que aqui a gente está considerando só a variação das cotas, ainda teria que jogar na conta o recebimento de dividendos, né, que são pagos aí de forma mensal, mas considerando a variação das cotas, a gente tem aqui 11,76%, uma rentabilidade positiva. Mas lembrando que nesse período a gente teve bastante trechos aqui de queda. Então aqui de abril até agosto a gente teve uma queda aí de pouco mais de 7%, né? Claro, teve um período de alta também, mas sempre fica aquela história, né? Nem todo investidor está disposto a ver seu patrimônio oscilando assim ao longo do ano. Mas, grosso modo, aqui nessa janela de um ano, uma rentabilidade positiva. Se a gente abrir a janela aqui para um período maior, a gente já vai ter uma rentabilidade negativa. Dando sequência aqui, se a gente for pegar então agora o HGBS 11, vamos ver como é que ele se comporta, como é que seria a rentabilidade dele. Se a gente pegar também o último ano, ele está com uma rentabilidade ali no patamar de 9%. Também, ó, durante o ano, você tem algumas oscilações aqui, então quem deu sorte de comprar na baixa pegou até um rally aqui de 13%, mas também tem períodos aqui de rentabilidade negativa. Mas, considerando essa janela aqui de um ano, tem uma rentabilidade aí, digamos, satisfatória, ainda abaixo do que ofereceria a renda fixa, mas lembrando também que a gente teria que levar em conta aqui o recebimento de dividendos. Mas se a gente ampliar a janela, aí a gente está falando de uma rentabilidade negativa num período mais amplo. Dando sequência aqui, vamos ver o VISC 11, né, que é proprietário do shopping lá de Brasília. Se a gente pegar uma janela de um ano, uma rentabilidade bastante interessante aqui no patamar de quase 20%, e aqui praticamente a gente teve só uma alta durante todo o ano, mas se a gente abrir uma janela um pouco maior, de 5 anos, a gente está falando aí de uma rentabilidade negativa no patamar aqui de 7%. E por último, qual que é o último fundo imobiliário aqui, que é proprietário desse shopping em Manaus, é o KNHY. Vou ver aqui o KNHY. O KNHY é um fundo imobiliário que no último ano está com uma rentabilidade aqui negativa, 1% a gente pode considerar aí que o fundo está andando de lado. Mas se a gente abrir uma janela um pouco mais ampla, aí a gente tem uma queda ainda maior. Estamos falando aí de uma queda nos últimos 5 anos do patamar de 12%. E aí sempre entra aquela questão de que se vale a pena ou não ter fundos imobiliários na carteira. Existe aquela frase atribuída ao Luiz Barsi, em que ele diz que os fundos imobiliários oferecem a volatilidade da renda variável mais o retorno da renda fixa. Aqui no caso, para esses 4 exemplos, né, a gente viu que teve bastante volatilidade, mas um retorno inferior
ao da renda fixa. E aí, para você vale a pena? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Enfim, esses foram os principais fatos aqui da primeira semana cheia de 2026 e na semana que vem eu volto repercutindo tudo que envolver economia, investimentos, finanças, vida, não necessariamente nessa ordem. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos.